Ó, o Guilherme Blue falou o seguinte: em 2030 teremos provas irrefutáveis da vida alienígena. Em 2050, acidentalmente, a ciência descobrirá como falar e ver o mundo dos espíritos, profecia e tudo mais. 2050. 2050 é um pouquinho longe, mas esse aqui falou 2030, tá logo aí, né? Os denunciantes a gente fala em 2027, 2028, a gente fala em 2030, que vai acontecer alguma coisa, por isso que eles estão revelando, por isso está tendo no Congresso. 9 de setembro agora vai ter mais uma audiência, vai ser a 5ª audiência sobre fenômenos anômalos no Congresso americano. É lá que tá o Eliondo, né? Elizondo. O Elizondo, o que você acha dele? Cara, o Elizondo, tudo que ele falou, de fato, aconteceu. Mas ele deu algumas bolas fora. Mostrou imagens que não eram de OVNIs. Aí o pessoal pergunta, será que ele é um agente de inteligência ainda? Tá desinformando? Ou ele, de fato, tá jogando limpo, né? Você já leu o livro dele? Sim, eu tenho. Tem autografado o livro dele. Ah, é? Tem. O que ele fala no livro? O livro dele, ele conta a história de como é que ele foi parar nesse mundo, né? Basicamente, ele é um veterano de guerra e ele é recrutado pra quê? Primeiro, pra ele desinformar o público. Tá. Tirar o pessoal de interesse disso. Tá bom. E aí ele vai relatar pro superior dele, que era o secretário General Metz, um general fuzileiro naval, e um cara fala pra ele, um oficial sênior fala pra ele, olha, você não vai falar sobre OVNIs com ele, não. Existe uma blindagem em relação a esse assunto. Ele se revolta, faz uma carta, se demite, vai no New York Times e dá as imagens dos OVNIs pro New York Times, que publica em 2017. Então começa essa onda de revelação OVNIs, né? Agora, se ele tá fazendo isso sozinho ou pelo governo é que é a grande dúvida. Agora, se ele for um oficial de inteligência ainda, o que o oficial de inteligência faz? Ele vai dar verdades. Isso que o pessoal não compreende. O pessoal acha que tudo que ele fala é mentira. Não é mentira. Várias coisas que ele falou, a maioria das coisas que ele falou se concretizaram. Sim. Desde 2017. Por exemplo? Por exemplo, falar que iam sair mais vídeos, que mais testemunhas iam vir a público, que testemunhas iam começar a falar sobre seres, que tinham naves recuperadas. Tudo isso que ele falou tem se provado e várias outras pessoas... Nave? Naves e seres. Na última audiência, na penúltima audiência, David Grush, que é o denunciante, fala sobre naves e seres. Inclusive como era o tipo de ser. E agora físicos do governo estão falando já como é que eram os seres. São 4 tipos de seres diferentes. Um é parecido com humano, um é mais um réptil, um é mais um tipo de Grey com um olho preto, outro é mais parecido com um inseto. E os físicos do governo já falando abertamente, os congressistas falando isso abertamente, pra você ver o nível que chegou. Então, assim, só chegou nesse nível porque teve um empurrão do Elizondo. Então, assim, mas se o cara é agente de inteligência, o que ele vai fazer? Isso porque o público não compreende. Se você só mentir, você não vai enganar ninguém. Você vai rapidamente ser percebido como um mentiroso. Pra você ter confiança no público, o que você vai fazer? Você vai falar verdades, meias verdades, e no meio disso tudo, o que você vai fazer? Você vai jogar um pouquinho de mentira. Pra manipular. Isso é que o pessoal não compreende. O cara que é agente de inteligência, ele vai jogar na maior parte do tempo com verdades. E aí cabe a você o quê? Tentar filtrar. É muito difícil. Mas assim, eu não tenho dúvidas de que grande parte, a maior parte do que ele falou, sejam coisas positivas. E agora tá uma cisão. Houve uma cisão entre alguns denunciantes militares contra o Elizondo. E os deputados no meio. Falando que o Elizondo tá tentando manipular, que vão colocar ele... para dar um testemunho obrigatório, mandatório do que ele sabe, falando para entregar o ouro. Então agora você tem uma coisa muito interessante nos Estados Unidos, que é denunciante contra os deputados. Então tá uma briga imensa lá no Congresso. O Eliondo, ele chega a falar desse lado oculto que você colocou? Ele fala que os oficiais do Pentágono isso não poderia ser falado, porque os oficiais já sabem que são demônios. E se toda a população... Ele falou, então... Se toda a população... Ele falou assim, Elizondo, você tá mexendo na caixa de Pandora. Você sabia que se toda a população mundial tomar ciência que esse fenômeno existe, eles têm o poder de invadir isso aqui? Isso é uma coisa que eu acredito. Porque um cético nunca vai ver fenômeno nenhum. A porta dele tá trancada. Quem tem alguma crença, quem fica pedindo pra ter contato, vai ter o contato alguma hora. Porque você tem que abrir... A chave tá com a gente. E quando você, de fato, conscientiza todo mundo que existe, eu acho que tem um perigo grande dessa porta ser aberta, escancarada. Então, assim, o nome que eles usam, demônios, é um nome religioso. Isso afasta muito a conversa.
Quando você começa a falar inteligência não humana interdimensional, aí você começa a atrair mais cientistas, atrair mais pessoas para um nome que é neutro. Sim. Por isso que eles estão usando esse nome hoje. Por Hoje a isso deputada Ana Luna fala, eles são o que a gente chamou de anjos e demônios no passado. Hoje a gente chama de inteligências não humanas interdimensionais. Por isso que agora, como você falou, é o AP, né? E agora, isso é algo que está dentro do AP, que é fenômeno anômalo não identificado. E agora está o Congresso com as revelações, eles prometem que agora vão levar pessoas que tocaram nas naves e nos seres para as audiências. Aí a coisa começa a ficar interessante. Aí a coisa fica E até agora são relatos de pessoas que ouviram outros relatos. Gente que tocou nas naves e nos ouviram seres. documentos, né? Agora, as pessoas que trabalharam diretamente no programa de recuperação de seres e naves não teve ainda. Agora a coisa vai ficar interessante a partir de 9 de setembro aí. Tá, mas e aí ele vai falar, por exemplo, assim, a nave tá em tal lugar, a nave tá Isso eles já guardada. sabem. Isso eles já sabem. Já sabem os locais. Ele falou Um deles é a Planta 42 dos Estados Unidos. Seria um deles. Planta 42? É um local em Palmsdale, na Califórnia. É uma base ali que tem a Northrop Grumman, que é uma das empresas dos Estados Unidos. É o lugar que mais aparece OVNI nos Estados Unidos. Planta 42. Todo mundo fala da Base 51, né? Sim. E poucos conhecem a Planta 42. E tem a instalação de crane da Marinha, que ninguém fala nela, que também tem coisas ali guardadas ali. Você disse que eles não querem ser identificados. Não querem. Não querem de forma alguma, senão já tinham aparecido há muito tempo. Eles se revelam pontualmente a um ou Pra outro. pessoas, né? Que são pessoas, né? Pessoas específicas que têm essa abertura. Um trauma muito grande, uma tragédia muito grande. E às vezes vêm pra curar. Por que algumas Muita pessoas são gente escolhidas pra curar? Muita gente relata que eles são amigos também, né? Como você falou. Então, você vem pra curar. Por que não tá curando todo mundo? Por que tá deixando uma criança morrer e tem um militar, por exemplo, que veio agora, um coronel, o John Blitz. Ele tinha um problema na perna e foi curado por um ser. Por que ele foi curar esse militar e não uma criança? Sim. Porque certamente esse cara tinha uma porta aberta, foi militar, foi pra guerra do Iraque e Afeganistão, certamente ele tinha a porta aberta e se ele falou o quê? Vou te curar em troca de alguma coisa que é eu vou te tirar muito mais do que eu tô te dando, entendeu? Então, assim, esse pra mim é um dos motivos de que você tem essas manipulações, essas curas, na verdade seriam barganhas, golpes dessas inteligências. E se eles não querem se revelar? E ao mesmo tempo tem gente indo lá, falar, não, eu estive lá, eu toquei, não sei o quê. Ele não pode intimidar essas pessoas? Então, muitos falam que os MIBs, o John Keel já falava da década de 70, pesquisador americano. Lembra dos MIBs, o filme MIB? Lembro. Os caras homens de preto que vêm com chapelão. E apaga a sua memória. O John Keel mapeou centenas de relatos de MIBs. Do Black Man Syndrome. Década de 70. E todos os relatos falam que as pessoas falam não eram humanos normais, eram caras sem alma. Às vezes o olho era totalmente preto. A pele era branca, com branco, como se fosse morta a pessoa. Não tinha a íris, como a gente conhece, a pupila, era tudo preto. E o John Keel acha qual a conclusão dele sobre MIBs? Claro, parte é do governo, alguma parte, uma parcela. É o governo tentando descobrir o que a pessoa viu, curioso, né, pra saber o que a pessoa viu. Sim, alguém bate na sua casa. Pra quem não sabe o que é o Black Man Syndrome, do MIB que ele tá falando, o Man in Black Syndrome é o cara que ele teve alguma experiência ufológica, ele teve um contato, ele viu, ele de alguma forma avistou um disco ou uma nave, etc. E aí ele, eu vi um negócio, eu vi aqui, realmente, eu tive em contato e alguma coisa do tipo. No outro dia aparece alguém na casa dele, no trabalho dele. O cara não falou pra ninguém. John Keel fala isso. O cara não falou pra ninguém, ele ficou traumatizado. Ele não contou pra ninguém que viu o ser, que viu o OVNI. E aí bateram na casa dele. Como é que pode isso? Na década de 70, você acha que a inteligência tinha uma tecnologia pra ler a mente das pessoas? Sim, e um monte de gente vai dar o mesmo relato. E o mesmo relato de um ser que era branco, pálido, com olho totalmente preto, como os dos Greys, só que não era o olho grande, era o olho normal. O mesmo olho que você vê em possessão demoníaca, pouca gente sabe disso. Possessão demoníaca tem alguns casos de características de mudança facial. Física, não é o cara fazer uma cara de raiva, não. É o olho ficar vermelho, o olho ficar preto, a pele ficar verde. Sim. Muda. A matéria muda. A Ação do Mal mostra muito bem isso. Pra mim, a possessão demoníaca é uma das maiores ferramentas de estudo de laboratório que um pesquisador pode ter. Pergunta se tem algum cientista olhando possessão demoníaca. Não tem. Não tem.
E claro, existe uma questão de confidencialidade do padre com a família, né, pra não revelar. Mas eu acho que isso dá pra ser feito de uma forma sem identificar as pessoas. Então, o John Keel chegou à conclusão de quê? Que o MIB, ele nada mais era do que o quê? O próprio fenômeno no que o Jacques Vallée chama de mecanismo de controle, agindo para silenciar a própria pessoa que viu aquilo. Por quê? Se a pessoa fala que viu aquilo, ela tá dando informação para as outras pessoas compartilharem e a gente começar a entender o quê? Como o fenômeno opera. O fenômeno não quer que ele seja desmascarado de como ele opera. Por isso que acontecem coisas com pesquisadores que trazem luz a isso. No caso do... Você tá falando então do Elion, ele tá dizendo então que vai trazer testemunhas, né? Na audiência que vai ser sobre pessoas que tocaram, pessoas que foram abduzidas, pessoas que viram o Elizondo falou isso no passado, ele trouxe algumas testemunhas, vieram. E hoje tem essa disputa. Hoje quem tá falando que vão vir as testemunhas é quem tá organizando de fato, que são os deputados. Os próprios deputados americanos, como a Ana Luna, o Eric Burlison, estão falando, olha, a gente vai trazer esses 4 ou 5 caras que tiveram contato direto com esses fenômenos aí. E esses aí são pessoas públicas? A gente sabe quem é? Não. Já falaram a respeito? Não. O Elion já tá fora, então. Eles estão tentando colocar, não nessa, mas numa futura, depoimento coincidiu. Por que acontece? Essas testemunhas são convidadas. Se você não quiser, você não vai. Agora eles estão... Tipo Virgínia. Tipo John Vlogs. Agora eles estão querendo fazer o quê? Você é obrigado aí, meu amigo. Quando você vai, você é obrigado a falar. Você sabe. Exceto se for sigiloso, aí você fala pra mim aonde? Você fala o que pode na pública, você entra naquela salinha, na sala Croft, e fala comigo o que você sabe na sala Croft. Mas você tem que entregar o ouro aí. Isso vai começar a acontecer em breve. Um dos caras que vai acontecer isso é o maior cientista de foguete dos Estados Unidos, que é o James Lakatsky. Tem um livro do Pentágono que ele conta como era pesquisar OVNI do Pentágono. Ah, tá. Você vê, pegam quem pra pesquisar OVNI? O maior cientista de foguete, programa espacial. James Lakatsky. Ele fala que o OVNI que recuperaram, tinha 2 metros, quando você entrava no OVNI, tinha o tamanho do estádio de futebol. E ele fala, eu não vou testemunhar, não. Só se me obrigarem. E aí vão obrigar. Mas aí, tem como ele não contar nada na audiência pública, só na privada? Até porque ele só pode contar na pública aquilo que não é sigiloso. Então ele vai contar o que ele pode, e é obrigado a contar o que ele pode. Na privada com os deputados, ele vai ter que entregar tudo.